Boa noite a todos. Estamos chegando aqui para mais uma live da Abraces, nessa super live de hoje com o intuito de comemorar o Dia Internacional da Cefaleia em Salvas. Quero convidar primeiramente o Dr. Mário Pérez, presidente da Abraces. Vou mandar aqui um convite aqui para ele. Hoje teremos pessoas muito especiais aqui com a gente. Dr. Mário. Boa noite, Vamos... Arão. Boa noite, doutor Mário. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Estou chamando o Marcelo. O Marcelo vai entrar representando a Sociedade Brasileira de Cefaleia e a doutora Maria Eduarda. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mário. Tudo bem? Ô, Arão. Olá, pessoal. Olá, Marcelo. Olá, Ô, doutora Eduardo. Maria Boa Eduarda. noite, Tudo bem? Boa noite. tudo bem? Tudo Boa noite a bom? todos. Tudo ótimo. Estamos aí. É um Estamos prazer. Vamos lá. Gente, deixa eu fazer uma apresentação aqui para o pessoal. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aí acompanhando hoje a nossa campanha do Dia Internacional de Cefaleia em Salvas. A gente fica muito honrado, muito emocionado de ver tamanha repercussão, porque essas pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ser representadas de alguma forma. E hoje a gente tem esse enorme prazer e satisfação e honra de ter aqui com a gente o Dr. Mário, presidente da Abraces, o Dr. Marcelo Valença, presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia em Salvas, e a doutora Maria Eduarda, que é uma excelente neurologista e a nossa embaixadora de toda essa campanha, a pessoa que mediou todo esse evento, toda a possibilidade de ter uma campanha dessa magnitude, graças à doutora Maria Eduarda, a nossa embaixadora. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Arão. Eu vou pedir, então, para o Marcelo dar suas primeiras palavras aí, como presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Marcelo, começa aí. Claro. Então, hoje é um dia muito especial, né? Porque temos a obrigação de alertar sobre um dos tipos de dor que o ser humano sofre do mais alto grau de intensidade, né? Também chamada dor de cabeça suicida, né? Muitas vezes o paciente pensa em desistir de viver pela intensidade da dor, né? Diferente do paciente com enxaqueca, que procura um quarto escuro, né, para repousar, o paciente com cefaleia em salvas, na crise de dor de cabeça, ele fica muito agitado, às vezes pensa em bater a cabeça na parede, né? Eu já soube de um paciente que colocou água fervendo no local da dor, né? Para você ver o desespero. Como uma das 1.200 doenças raras. Porém, tem um trabalho muito interessante de 2008 do Fischera e colegas, uma meta-análise, que ele fala que 1 em cada 1.000 pessoas tem ou vai ter, ao longo da vida, cefaleia em salvas. Então, se você pensar nisso, no Brasil nós temos mais de 200.000 pessoas com cefaleia em salvas ou que vão desenvolver cefaleia em salvas. Outro ponto importante, que acho que já foi falado muitas vezes hoje, em várias lives, é que esse paciente ele vai para vários médicos, sem ser neurologista, e passam anos, talvez uma média de 5 a 6 anos, para chegar ao diagnóstico. Então, se você... o tratamento não é o mesmo do paciente com enxaqueca. Então, ele fica sendo tratado inadequadamente, sofrendo, né? Que vai para o otorrino, porque tem aquela coriza, vai para o oftalmologista pela dor ocular com lacrimejamento. Então, vai para o dentista, às vezes, né? E, às vezes, é rotulado como neuralgia trigeminal, né? Então, é difícil chegar ao diagnóstico. E muitas vezes é fácil de tratar. Assim, claro, demora algum... Quando você dá o diagnóstico, em poucos dias, você consegue tratar aquele paciente, mas não tem nada ainda, pelo menos na minha concepção, que a gente pode tratar para sempre. Você vai tratar aquele período de salvas,
Anos depois, ele pode ter outras salvas. Talvez meus colegas podem falar melhor do que eu. Não tem nada ainda que a gente possa... Vamos tratar agora para você não ter a próxima, né? Então, mas aquele período é fácil de tratar. Alguns doentes, a dor é refratária, você tem que... É mais difícil, né? Tem a forma episódica, a forma crônica. Isso os colegas depois vão falar. Mas... talvez lembrar que o diagnóstico é muito importante, procurar o neurologista é muito importante, e tem uma pequena parcela dos pacientes com dor que é uma dor semelhante a cefaleia em salvas, que tem uma causa secundária. Então, é por isso que é importante o neurologista olhar e, às vezes, pedir até neuroimagem para afastar algumas lesões, tipo aneurisma ou tumores, que pode simular uma cefaleia primária do tipo cefaleia em salvas. Então, a importância nossa nesse dia é que a população saiba, né, e os colegas médicos, os colegas da área de saúde saibam o que é uma cefaleia em salvas, sabe da gravidade de ter essa doença, né? E o que a gente quer é que as pessoas pensem que pode ter salvas e procurar um colega para ter o diagnóstico e o tratamento mais adequado, né? Não precisa sofrer por falta de diagnóstico, né? Então, esse seria o que eu queria falar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Fala também qual é o nosso sonho aí, onde a gente quer chegar e quais são as iniciativas da Sociedade Brasileira de Cefaleia para melhorar esse problema aqui no nosso meio, no Brasil, Marcelo. O nosso sonho, no Brasil são 5.570 cidades, né? Fizemos um levantamento recente, nós temos um membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia em 140 cidades do Brasil. Parece muito, né? 140. Eu fiquei até surpreso. Nós temos um representante da sociedade em 140. Mas quando a gente percebe que são 5.570, é nada, né? Então, o que a sociedade quer é chegar mais próximo do agente de saúde. Tem até um trabalho interessante do pessoal de Barbacena, que ele usou o pessoal do SUS para chegar ao diagnóstico provável da cefaleia em salvas. Então, o que a gente precisa é ir atrás das cidades mais distantes, né? No Acre, no Amazonas, até mesmo São Paulo, você pensa, o Rio de Janeiro, tem cidades que são 2, 3 horas da capital e não tem uma boa assistência, né? Então, o que a gente quer é a gente identificar serviços do SUS, né? Você tem um paciente no Pará, e onde é que vai mandar esse paciente com salva? A gente não sabe ainda. Qual é o colega do SUS que não está na nossa sociedade, mas que é neurologista, que tem prática em dar o diagnóstico e tratar, né? Pelo menos a maioria dos pacientes responde bem. A gente sabe, vou nem falar aqui em fármaco, mas existem alguns fármacos que a gente usa que o paciente responde bem, né? Então, é isso que a gente quer, identificar, talvez, nesses próximos 2 anos, 3 anos, a gente ter no nosso site nome de especialistas no SUS que tratam dor de cabeça. Não precisa ser só médico, né? Tem dentistas. O diagnóstico pode ser dado por pessoas da área de saúde, né? O tratamento farmacológico que precisa do médico, né? Então, mas o tratamento ele é multidisciplinar, não é só o médico, né? Tem uma série de outras coisas, outras especialidades que pode... Então, essa é a nossa missão de instruir pessoas, principalmente do SUS, né? São mais de 200 milhões de habitantes, né? Uma doença muito prevalente, 1 em cada 1.000, né? Tem ou terá a cefaleia em salvas, mas a gente ainda acha que, mesmo nas capitais, a gente que trabalha no SUS percebe que o doente, quando chega para a gente, é difícil, porque o nosso centro que trata de cefaleia terciária. Até o doente chegar lá, né, Mário? O doente chegar no SUS com salvas demora anos, e mesmo sabendo que tem salvas, aquela salva refratária, o tratamento habitual, para chegar a um grande centro, uma universidade, nas capitais, é difícil. Então, porque são poucos médicos, população muito grande, né? E a gente tem que
talvez ensinar ao ginecologista, ensinar ao médico de família, ensinar aos geriatras, ensinar aos colegas, dar o diagnóstico das cefaleias primárias, né? E como tratar, e aqueles casos refratários, e caminhar para um centro terciário de tratamento. Esse é o objetivo nosso, que eu acho que no Brasil, no mundo, né? No mundo, ainda esses pacientes sofrem por falta de diagnóstico. Às vezes, também falta de fármacos, né? Mas principalmente o diagnóstico, né? E essa campanha, a gente, no texto aqui, está dizendo que não é enxaqueca. Desculpa mostrar a minha barriga avantajada. Cefaleia em salvas, doutora Maria Eduarda, conta, fala para o pessoal aí que diferenças existem no tratamento, porque o paciente é tratado como enxaqueca e não melhora, né? Pois é, então eu acho assim, falando um pouquinho também da campanha, eu acho que o grande objetivo dessa campanha é justamente não só alertar a diferença, como fazer com que as pessoas conheçam a cefaleia em salvas. Eu fiz minha tese de mestrado e de doutorado em cefaleia em salvas há 20 e tantos anos atrás, e eu acho que nós já caminhamos muito. É claro que nós temos metas ousadas, né? Mas há 15 anos atrás, a maioria dos médicos não especialistas nem sabia o que era cefaleia em salvas. Então, acho que 2019 começamos a nossa campanha, fizemos 2019, 2020, já na pandemia, 2021 e agora 2022. Eu acho que nós conseguimos alcançar pessoas lá no Acre, lá em todos os estados mais distantes, nas cidades mais distantes, nas 5.700 cidades. Eu acredito que alguém nos viu a nossa camisa. E isso que eu acho que é o principal, é alcançar essas pessoas, tanto médicos como pacientes, não médicos, as pessoas ouvirem falar que existe essa doença. E os artistas, eles têm esse poder, esse alcance. São milhões de seguidores que estão vendo aquele artista com aquela camisa, pessoas que admiram aquela pessoa. E isso eu quero agradecer publicamente, porque sem eles a gente não teria esse alcance de chegar em todas essas cidades. E a importância dessa camisa, né, com poucos dizeres, mas que diz tudo. Não é enxaqueca, é cefaleia em salvas. Então, uma dor que é sempre do mesmo lado, em torno do olho, lacrimeja, dura 30 a 45 minutos. Não é enxaqueca, é cefaleia em salvas. A gente fez um resumo, né? Na realidade, o que a gente quis dizer, que é uma dor de curta duração, que geralmente tem algum sintoma, ou lacrimejamento, ou cai a pálpebra, ou o olho fica vermelho, ou entope a narina, ou tudo junto. Uma dor curta. Não é enxaqueca, é cefaleia em salvas. Então, essas alterações oculares, elas sugerem ser uma outra dor e não enxaqueca. Esses pacientes tratam enxaqueca e não melhoram, porque o tratamento é completamente diferente. Então, é isso que eu acho que a campanha está fazendo muita diferença. Vários depoimentos, eu até fiz prints de alguns e o Arão repostou, de pacientes que falaram, eu me identifiquei, eu vou procurar um neurologista. Então, a pessoa viu a camisa, então só uma camisa já é suficiente para uma pessoa pensar, poxa, eu acho que eu tenho isso, vou procurar um neurologista. E os colegas todos estarem engajados nesse diagnóstico. Então, eu acho que é isso, é tentar encurtar esse período, né, que a gente já tem na literatura de 5 a 10 anos, que esse paciente demora a ter o diagnóstico. E hoje, através da internet, a gente consegue alcançar essas pessoas para que elas procurem um médico, muitas vezes com a própria desconfiança. Será que eu tenho isso, doutor? Será que eu tenho enxaqueca? E o Marcelo falou um detalhe muito importante. A enxaqueca deixa a pessoa quietinha, ela quer ficar sem fazer, sem barulho, sem ouvir, sem luz, quietinha. E o paciente que você fala em salvas, ele fica extremamente agitado. Ele fica andando de um lado para o outro. Como o Marcelo falou, às vezes bate a cabeça na parede de tanta dor.
Então, são dores muito diferentes no aspecto. Então, cada médico perguntar também esses pequenos detalhes. Quando você está com dor, você quer ficar quietinho, deitadinho, ou fica andando de um lado para o outro. Essas pequenas diferenças que eu acho que a nossa campanha está alertando, né? Pensar que existem outras dores de cabeça sem ser enxaqueca. Então, chega uma mulher, por exemplo, já é taxada de enxaqueca, e mulher também tem cefaleia em salvas. Então, a nossa campanha ela visa alcançar o máximo de pessoas, médicos e não médicos, para a gente ter mais diagnóstico e tratamento correto. O Com certeza. Eduarda, imagina se um dia a gente tivesse na novela um personagem com cefaleia em salvas. Outro com enxaqueca. Ia divulgar isso facinho no Brasil todo, né? Não só para os médicos, mas também para a população leiga, né? Exatamente. Eu acho que as novelas, as séries também têm esse papel, né, informativo. E isso é muito interessante para a gente sugerir, né, como abordam muitas vezes dependência química, depressão. Abordar a cefaleia em salvas seria muito interessante. A ideia é genial. E aproveitando essa explicação maravilhosa que você deu, Maria Eduarda, sobre os sintomas, tem até a pergunta da Michele Campos. Ela perguntou se a cefaleia em salvas é diagnosticada por tomografia ou um encefalograma. Então, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico da cefaleia em salvas é razoavelmente fácil. É um padrão muito fácil de identificar, né? Uma dor que dura no máximo 3 horas, a grande maioria tem 45 minutos a 1 hora. Ela pode vir mais de uma vez ao dia. No caso das episódicas, que são as mais comuns, elas duram um período, 1 mês, 2 meses, em que a dor fica vindo todo dia, depois ela some. Fica 1 ano sem vir, 2 anos sem vir, depois ela volta com aquele mesmo padrão. Por isso que ela chama em salvas. É de tempos em tempos. Muita gente pergunta por que é em salvas? Né? Se a gente pensar salva de palma, salva de tiro. Então é aquele rojão, some, depois vem aquele rojão de novo, some. E esse padrão clínico é muito fácil de diagnosticar, mas para você diagnosticar, você tem que conhecer a dor, né? Então, os médicos eles têm que conhecer os critérios diagnósticos. A tomografia, a ressonância são para afastar doenças que podem abrir um quadro que vão simular uma cefaleia em salvas. Então, a gente chama de cefaleia em salvas secundária e a gente muitas vezes precisa fazer esses exames só para afastar essa possibilidade. Mas uma vez fazendo, não é para ficar repetindo. Tem paciente que cada salva ele faz um monte de tomografia, um monte de ressonância. Não vai achar nada. É tudo normal. O diagnóstico é clínico. Tem uma questão, né, que o pessoal está monitorando, vendo as postagens aí, informações. Agora na campanha aumenta bastante, né, porque o objetivo é esse mesmo. Mas o público em geral não sabe qual é também o nosso trabalho de formiguinha aí por trás em silêncio para chegar. E eu acho que é hora da gente falar para todos aí o que a Sociedade Brasileira de Cefaleia, o que a Abraças, que representa os pacientes, está fazendo, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte com políticas públicas em saúde, políticas públicas para cefaleias. Então, é um grupo que vem trabalhando com reuniões sistemáticas e um dos temas que a gente trabalha é, como o Marcelo colocou, né, de ter um mapeamento e uma melhor distribuição dos atendimentos para que também a gente tenha essas vagas, né, em hospitais públicos, em ambulatórios de especialidade e uma fila de espera que, se for 6 meses, se for 3 meses, ou que seja 1 mês, para se falar em salvas é demais. Então, a gente precisa criar e vamos criar uma rede, né, onde também existem
protocolo, né? Eu estou vendo o pessoal falar, o neurologista não sabe, é verdade. Muito dos nossos colegas aí, não é uma crítica, é simplesmente a realidade, isso é no mundo É inteiro, no tá? mundo inteiro, no mundo inteiro, não é só É, aqui. é muito voltado para o diagnóstico de enxaqueca e perde mesmo esse diagnóstico e a gente, com esse trabalho também, levanta a informação para melhorar, mas a gente quer então que haja uma prioridade no tratamento das salvas para que em uma semana ou menos menos é bem difícil, mas que seja muito rápida a entrada desse paciente para um tratamento, para um diagnóstico que o Marcelo colocou, realmente não é tão desafiador assim. Os tratamentos específicos para cefaleia em salvas funcionam bem, né? A gente consegue tirar do surto, existem os tratamentos agudos, né? E só que o sistema público não permite essa continuidade, assim, na hora que o cara vai ter uma vaga lá, ele já está sem dor, né? Até por conta do seu ciclo ou por conta de outras tentativas, mas a jornada desse paciente é muito sofrida, são vários anos, o pessoal tem falado aqui há 10, 30 anos, né, 20 anos sem diagnóstico e passando esses períodos de surto com dores muito fortes, né? Então, a gente quer levar também um protocolo de atendimento para as pessoas fazerem também mais ou menos um tratamento padronizado, né? E também levar ao governo, né, ao poder público, uma política pública para que o acesso ao tratamento seja garantido, né? Vou dar um exemplo. Quem tem esclerose múltipla tem centros de especialidade e ganha as medicações, que são super caras. Na cefaleia em salvas tem um ou outro remédio que é mais caro, mas tem muitos remédios que são baratos até. Tem a questão do oxigênio, o acesso ao tratamento agudo com oxigênio. Então, esse é o nosso sonho, não é um trabalho fácil, né? Porque algumas coisas dependem também de aprovações que são de uma situação política, né? Também. Então, a gente tem esse sonho, está trabalhando em cima disso, né? De prometer. E até, Mário, a questão do atendimento na emergência, né? Porque essa dor, ela tem uma duração de 40 minutos, 45 minutos, e às vezes deixam o paciente lá esperando, a dor já acabou. E às vezes ele pede o uso do oxigênio e negam a ele a dose correta. Então, isso também é muito importante, ter essa padronização no atendimento de emergência também, né? A rapidez que o paciente tem que ser atendido. A gente também até aqui, né, aproveitando esse período para discutir a campanha do ano que vem, né? Nós vamos fazer o quê? Vamos abordar pronto-socorro, vamos abordar os oftalmos, vamos abordar os otorrinos. Tudo isso tem importância, né? Muitos pacientes perdidos nos ambulatórios de otorrino ou simplesmente não estão sendo atendidos, né? Como é que é a capacidade da rede de saúde básica, né, de fazer esse screening? Enfim, tem muito trabalho a ser feito, né? Acho que teríamos que nos juntar às sociedades, né? Para que o nosso trabalho seja divulgado em cada sociedade. Sociedade Brasileira de Oftalmologia, eu acho que o otorrino é o mais procurado. O diagnóstico diferencial com sinusite é bem frequente. Então, eu acho que a gente tem que se juntar às sociedades. Esse é o caminho. Exatamente. Na Europa, hoje eles estão comemorando, a grande mensagem é a solicitação do oxigênio, né? É a grande campanha, que realmente a gente precisa, obviamente, assim, a gente não tem nem como agradecer a ajuda que toda essa mobilização desses artistas, né? Estendo aqui o agradecimento a todos, a cada um deles, mas realmente a gente precisa agora começar a focar mesmo, né? O
qual que é a maior demanda, o que é a coisa mais, do ponto de vista prático, da estrutura serviço público que a gente tem, né? Que pode ser viável para imediatamente essas pessoas serem atendidas, né? Tanto numa emergência e aí num terciário, né? E secundário, né? Já trabalhando mais a prevenção mesmo, né? Enfim. Muito bom, gente. Nós A temos gente aqui tem... outros Pois, convidados diga mais. para Isso. participar, né, Arão? Quem que está aí? A gente tem o Dr. Caio Simeone, que é do Departamento Científico da Cefaleias da Academia Brasileira de Neurologia. Eu vou chamar ele. Eu, você vai ter que ficar, eu posso sair e se Eu posso, precisar. se quiser, eu saio e entra. Eu vou Mas vai sair, dar. eu vou sair. Fica aí, Mário. Então, boa noite. Foi um prazer participar com meus amigos e colegas, viu? Obrigado. Boa Bom, noite, Marcelo, muito espero obrigado. tenha boa repercussão isso para ajudar nossos pacientes, né? Já Boa teve. noite. Obrigado. Já agradeço desde já a sua primeira grande participação na Sociedade Brasileira de Cefaleia em termos de advocacy, aí, já estreando sua gestão à frente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Desejo uma enorme gestão para você, todo sucesso e boa sorte nessa gestão. Muito obrigado. Nós, só Digo mesmo. reforçando, nós estamos nos reunindo frequentemente, em 2, 3 vezes por semana, a gente tem reuniões. É que eu não sou do marketing, né? Mas a gente está trabalhando, viu? Firme, na revista, uma série de frentes, né? Atrás pela sociedade e pelos pacientes também. Viu? Então, um abraço. Um abraço. Obrigado, doutor. Abração, boa noite. Precisam Vou entrar chamar quantas pessoas? Você precisa que eu saia também? Vai entrar, eu vou chamar o Dr. Caio e depois o Vinícius, que é paciente, depois a Juliane e o Otávio, que também é paciente e é membro da Abraces, né? Então, eu vou me vou- despedir também, agradecendo a campanha, a todos que participaram. Dizer que é passo de formiguinha, como o Mário falou, mas eu acho que a gente está caminhando para frente, né? A gente está evoluindo. Hoje, a Cefaleia em Salvas é um nome conhecido, né? Falou em Cefaleia em Salvas, a pessoa já sabe, já conhece. Eu acho que isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás não existia. E eu fico grata a todos que participaram e acho que foi um sucesso. A gente que te agradece, doutora. Obrigada, Muito gente. obrigado por todo o teu empenho, toda a dedicação. Contem E sempre vamos lá, a comigo. gente continua firme na luta. Isso aí, contem comigo. Um Juntos beijo. somos mais fortes. Isso aí. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, querida. Eu vou Boa ficar noite. aqui assistindo. Sim, ajuda-nos aí, comentário, manda os aviãozinhos pra galera. Tá legal, tô aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Eu também vou dar o espaço para o pessoal entrar, né? Vou me despedir também. Enquanto você não coloca alguém, Arão, eu vou respondendo algumas perguntas, tá? Deixa eu só então fazer um agradecimento, Mário, e um esclarecimento ao público. Mário, obrigado. O Mário foi o grande idealizador da camiseta dessa campanha. Juntando força com a Maria Eduarda, a gente conseguiu fazer essa campanha, mas que fique no registro aqui para todos, que o grande idealizador dessa campanha é o Dr. Mário, presidente da Abraces, um grande lutador aí nessa causa também. Obrigado, doutor. Imagina, Arão, isso aí é uma atividade que dá o maior prazer, é o significado aí da nossa trajetória de estudo. Não adianta a gente estudar e se dedicar e não ter efetivamente chegar a isso para todas as pessoas, né? Um pouco de histórico aí da Abraces, né? Acho que a gente tem uma história longa e um hiato. Nós tivemos em 2006, e aí a lembrança do Atílio Benedetti, que foi o primeiro presidente, né, da Abraces, e
paciente de cefaleia em Salvas e que infelizmente faleceu. E depois do seu falecimento a gente se desestruturou, né, claro, mas nos reerguemos nos últimos 5 anos e aí que voltamos com força total, já então trabalhando mais em cima efetivamente das políticas públicas, né? Temos parceiros aí, o Gustavo, que é um grande mentor para a gente, né? O Gustavo do Amigos Múltiplos, né? Que é a entidade, é a Abraces da esclerose múltipla. Basicamente, a gente está muito longe dele, né? Porque a trajetória em esclerose múltipla é sensacional em termos de ganhos, de que foi conquistado, né? De direitos. Então, o Gustavo tem nos ajudado muito. Fica aqui um agradecimento público a tudo que ele fez e vem fazendo para a gente, né? Em termos de consultorias, de ajuda de como fazer esse tal de advocacy, né? E também não existe palavra e tradução em português, infelizmente. A gente acaba usando essa palavra em inglês mesmo, advocacy, que é basicamente, é algo também novo para a medicina, né? Por que um médico é presidente de uma associação de pacientes, né? E não um paciente mesmo? Porque a gente também precisa de certas medidas que são técnicas e que são necessárias que seja alguém da área, né? Está previsto nos nossos escritos aí que a gente em breve possa ter algum paciente também, mas por enquanto ainda está a nossa gestão, né? Mas o advocacy é um tema novo aqui no Brasil, né? Muito já percorrido nos Estados Unidos e na Europa. Já existe muito mais ganhos, né? E conquistas para os pacientes muito mais unidos, né? E a Abraces tem essa missão também, né? De receber as demandas e de encaminhar também o alcance dos tratamentos, do diagnóstico para o poder público, né? Então, a gente tem aqui a participação, depois o Otávio, né, a Juliane, vão entrar, vão falar. E aí eu vou ficar com vocês, mas vou me despedir aqui para dar espaço para a sequência da conversa. Qualquer comentário aí eu vou pondo no chat aqui, no escrito. E então, Arão, não sei como faz aqui, eu só saio e... Pode ser. Aí eu já chamo agora também o Otávio, para também fazer aqui a sessão dos pacientes aqui, predominantemente. Tá. Tchau, gente. Beleza. Obrigado, doutor. Grande abraço. Tamo junto. Arão, obrigado por tudo aí. Tchau, tchau. Deixa eu só chamar o Otávio. E, bom, pessoal, eu queria apresentar para vocês o Dr. Caio Simeone. O Dr. Caio Simeone é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia também. E ele é responsável pelo Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia. É isso? Isso mesmo. Boa noite a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência, desse momento que eu considero histórico, né? Um grupo tão coeso, em busca de soluções para pacientes que sofrem tanto. Então, eu sou vice-coordenador da Academia Brasileira de Neuro. A Academia Brasileira de Neurologia é o órgão representativo dos neurologistas, então tem uma grande capilaridade no país inteiro. E eu acredito que o Departamento Científico de Cefaleia ele pode contribuir e deve contribuir com essa causa, principalmente na questão de conscientização do que é a cefaleia em Salvas. Porque, por incrível que pareça, em pleno século XXI, após tantas aulas, tantas coisas que nós já tivemos, ainda existem colegas com dificuldades de compreender e identificar
né, o paciente com cefaleia salvas, quando chega no pronto atendimento, quando chega ao consultório, muitas vezes é confundido com enxaqueca, e o paciente ele sofre muito, né, até receber o diagnóstico. Eu me recordo, né, eu fiz a Liga de Cefaleia há mais de 20 anos, e eu já tinha contato com esses pacientes, né, e era impressionante o grau de sofrimento. E isso, acho que é o que toca, né, todos nós aqui, né, nós queremos, de certa maneira, ajudar essas pessoas a não terem um sofrimento que é atroz, né. Quem cuida de paciente com cefaleia salva sabe que é uma das piores dores que um ser humano pode sofrer, né. Eu me recordo muito bem de pacientes, né, quando eu atendia, com um aluno mesmo, né, da Liga de Cefaleia, depois com um residente, que falava, olha, minha vida está destruída. Eu não tenho, meu casamento acabou, eu perdi o meu emprego, eu não consigo mais ter uma vida social. A pessoa, ela foi vendo a vida dela escoar pelos dedos, né? Porque ela não tinha mais capacidade laborativa, principalmente no caso da cefaleia em salvas crônica, né? Que é um caso mais grave, né? Que a gente acabava acompanhando. Mais recentemente, no hospital, um paciente também com uma dor muito refratária, muito difícil, um rapaz de 25 anos, né? E ele chorando de dor, eu falei, não, mas você tem uma cefaleia salva, não é? Ele olhou para mim, mas ninguém me falou isso antes, eu tinha uma cefaleia salva. Eu falei, pois é. E esse rapaz, ele se aproximou de mim e me abraçou chorando. Pô, pelo amor de Deus, graças a Deus, alguém disse o que pode ser que eu tenha, né? Porque sempre olha, você tem uma dor chamada de dor psicológica, chega nesse nível, né? Quando o médico, por vezes, tem uma dificuldade, né, com tratar o paciente, diz, o seu problema é psicológico, o seu problema é emocional, né? Você precisa tratar a questão da cabeça aí, mas que essa dor não existe, né? Que a pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa é não ouvi-la, né, quando ela tem dor, né? E o caso da cefaleia salva a gente sabe que é terrível. Pacientes que realmente pensam na questão do suicídio, né? O grau de suicídio é elevado, em alguns casos, na hora do desespero, a única coisa que passa pela cabeça mesmo é se livrar do problema, muitas vezes até passando por cima da razão, né? A gente tem situações assim. Bom, partindo agora para a parte prática da Academia Brasileira de Neuro, a ideia é tentar entrar em contato com a base de dados dessa academia, né, contribuir com a formação. A Academia Brasileira de Neurologia ela tem um papel na educação continuada de médicos, e a cefaleia salvas acho que tem que entrar, né, nesse roteiro. E junto com a Abraces, com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, também a gente vai, né, no caso que coube para a Academia Brasileira de Neurologia, atuar junto a frentes políticas, né, que é um canal por onde acontecem as coisas. Quer dizer, para a gente ter abertura e conseguir realmente modificar, né, a compreensão das cefaleia salvas e as políticas públicas de saúde, nós temos que ter contato com os nossos representantes, né, para que essas políticas sejam implementadas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, compartilhar, né, desse dia que eu considero um marco, né, na compreensão da cefaleia salva. E eu acredito que todos nós temos a aprender com o depoimento, né, dos pacientes que vão falar agora e dos colegas que também podem passar suas impressões. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Caio. É muito bom saber que a gente tem mais uma entidade, mais uma associação, uma organização médica que se alinha com os propósitos direcionados para a melhoria da situação do cenário de uma forma geral, que a gente se encontra hoje, um ponto de vista de políticas, né, o que se tem de acesso a tratamentos para as pessoas com salvas. É um começo de um trabalho, eu acredito que vai ser muito promissor e ficamos bastante honrados que você seja esse representante aí da Academia Brasileira de Neurologia. Muito obrigado. É importante aqui, né, os pacientes perceberem que há quem, né, se importe com eles. Porque você imagina, né? Você imagina sofrer e sofrer calado e perceber que ninguém entende o que acontece com você. Eu acho que isso é um sofrimento ao quadrado, né? Uma coisa absurda.
E a gente tem que sair dessa condição, né? E a gente pode fazer isso. Então, o recado que eu dou, né, para todos os pacientes com cefaleencefalopatia, que há quem se importe com eles. Somos nós aí das entidades Cefaleia, nós nos solidarizamos, né, com os pacientes que sofrem dessa doença, desse grande mal que é a cefaleencefalopatia. Obrigado, doutor. Deixa eu apresentar, então, aqui. A gente tem aqui o Vinícius e o Otávio. O Vinícius é um paciente de cefaleencefalopatia, grande colaborador aí da Brás, tem ajudado muito nesse trabalho de divulgação nossa. E o Otávio, que é diretor da Brás, pacientes com cefaleencefalopatia também. Um grande prazer ter vocês dois aqui também. Vinícius, dou a palavra primeiro você. Esperou mais tempo, desde hoje da hora do almoço. Imagina. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Agradeço aí ao Aron pelo convite. Bom, de tudo que foi falado aqui é interessante porque boa parte disso eu experienciei na pele, principalmente em termos de falta de diagnóstico, né, durante literalmente aí décadas, né? Principalmente também porque nos primeiros 18, 19 anos aí dessa condição, ela não se apresentava dessa forma clara, né? Somente depois é que eu falo assim, né, que a coisa se instalou aqui na região do olho. Mas nesses primeiros anos todos aí foi uma verdadeira peregrinação, né? Em diversos médicos, de diversas especialidades, e a coisa que eu mais ouvi foi o que você acabou de falar, né? A questão, isso é psicológico, né? Então, assim, eu cheguei a ser encaminhado para psiquiatria, né? Esse tipo de coisa. E eu tinha uma desesperança muito grande, porque era como se eu tivesse uma condição que parecia que só eu tinha aquilo no mundo, porque ninguém sabia o que era, ninguém conseguia compreender o que era quando eu procurava explicar o que estava acontecendo, né? A dor do lado direito, um negócio completamente insuportável. E basicamente eu perdi as esperanças de que algum dia eu fosse descobrir o que era. A única coisa que eu sabia era que era uma coisa que ia e depois voltava. E ficava durante alguns meses, ficava me torturando ali durante alguns meses, e do nada, do mesmo jeito que aparecia, sumia. E, enfim, eu nunca sabia exatamente quando aquilo ia voltar, né? Até que no final de 2019 veio um ataque terrível, mais forte que eu tive até hoje, que inclusive foi diferente porque foi bilateral. E aí foi a partir disso que essa característica começou a ficar mais clássica, né? Mas mesmo assim, aí depois disso ainda foi mais de 1 ano e meio até eu obter o diagnóstico correto, né, com o neurologista. A partir desse momento aí, eu comecei a ter um alívio, né? Os tratamentos eles começaram funcionando bem, porém depois de um certo tempo, poucos meses depois, quando entrou a primavera do ano passado, a coisa voltou de um jeito que, enfim, os outros pacientes que estão acompanhando aí sabem bem como é que é. Com aquela história de diversos surtos por dia, né? Diversas crises ao longo do dia, então 6 a 8 crises aí por dia, durando entre 1 a 3 horas, e o tratamento não estava funcionando, né? E aí aquilo já complicou muito assim a minha perspectiva, né? E outra coisa, né, que foi citado aqui é a questão psicológica que é trazido, né, com a condição. No começo, né, principalmente quando eu me lembro bem assim das primeiras vezes que a coisa veio
no olho mesmo, a minha, não é que passavam pensamentos, a minha mente ela era completamente tomada por treva mesmo. Uma situação em que eu não conseguia sair daquele padrão de pensamento. Então, a dor se instalava e imediatamente aquele padrão mental também se instalava. E aquilo estava me deixando duplamente desesperado, porque eu quero viver, eu tenho uma família, eu tenho filhos, né? Tenho esposa maravilhosa, que aliás, sem ela, eu não sei como que eu teria atravessado esse período. O apoio da minha esposa foi realmente, tem sido determinante, né? Crucial, para que eu conseguisse me manter com a mente sã ao longo desse processo. E, para mim, além do apoio familiar, o acompanhamento com psicoterapeuta, né? Então, eu tive a felicidade de encontrar uma psicoterapeuta que também era paciente de cefaleia e salvos, uma coincidência tremenda. Então, ela sabia exatamente, né, o que estava acontecendo comigo e soube me ajudar. E a questão da espiritualidade, né? Então, eu entendo que essa é uma questão sensível, que é particular para cada pessoa, mas para mim a espiritualidade foi algo que fez toda a diferença para que eu conseguisse reverter aquele padrão mental. Então, a partir do momento que as crises se instalavam, eu já não caía mais naquele padrão mortífero, vamos chamar assim, né? Eu consegui dominar essa parte, né? Mesmo com as crises acontecendo diariamente durante várias vezes. Então, esse foi o primeiro ponto, né? E se tiver pessoas aqui que de repente estão atravessando, né, essa condição e tendo essas dificuldades em termos mentais, psicológicos, espirituais, é muito importante cuidar disso, porque beleza, eu sei, a salva vai e vem, os ataques vão acontecer, os surtos vão vir, mas de repente aquele padrão ele pode até querer se instalar, mas você consegue identificar aquilo e mesmo com a coisa acontecendo você consegue se segurar e manter uma certa tranquilidade mental e espiritual. Então eu fiz isso literalmente com muita oração durante os surtos, né? Por mais difícil que às vezes seja, né, fazer isso. E depois o negócio meio que tomou uma outra característica, porque entre os surtos, né, entre as crises durante o dia, a dor não estava passando mais completamente. Então ficava um negócio de fundo o tempo inteiro. Então eu estava 24/7 com dor e a única diferença era que 6, 7 vezes por dia a intensidade dela subia tremendamente. Isso, como foi dito aqui, estava acabando com a minha vida, destruindo minha vida profissional, né? Impactando, né, a minha vida com a minha esposa, com meus filhos, né? Então nasceu a minha neném e ela está com 5 meses e ela nasceu bem no meio desse período último aí. E eu basicamente não conseguia nem, sabe? Pô, beleza, nasceu minha filha, sabe? Mas e aí, né? Eu não estava ali, né? Eu estava de corpo presente, mas eu mesmo estava em outro lugar. Então, felizmente, né? No meio desse caminho todo aí, eu conheci a Abraças, né? O acesso à informação, ele é importantíssimo. Não é algo que se possa negligenciar de forma nenhuma. Então, todo paciente que tiver acesso à informação sobre o que está acontecendo com ele, isso muda o jogo, né? Tive a felicidade, né, de conhecer o Dr. Mário, também, que vem me ajudando demais da conta,
né, nessa nova fase do tratamento. Então, eu consegui sair daquela coisa crônica, consegui voltar a ter uma vida, né? Então, voltei a trabalhar. Isso, para mim, foi uma vitória incrível, incrível mesmo. E também entender que tudo que já vinha acontecendo comigo desde 2001 era parte do mesmo processo. E isso trouxe um alento grande para mim, porque agora eu tenho certeza, eu sei que esse negócio ele vai embora em algum momento, né? Pode até voltar depois, mas não tem problema, vai embora, né? E a hora que voltar, se voltar, eu já sei como lidar. Então, eu faço questão, Aaron, e sou muito grato a vocês, a associação. Sou grato à oportunidade de estar aqui agora, de participar das ações de conscientização, porque da mesma forma como eu fui impactado de uma forma decisiva, eu faço isso e estou aqui porque eu acredito que uma palavra, uma informação que chega na pessoa certa pode mudar completamente o curso da vida dela, né? Então, se tem as pessoas que estão aí ouvindo a gente, que estão passando dificuldade, que estão lutando contra isso, né? Renovem as esperanças, saibam que é possível lidar, né? É possível você voltar a ter a sua vida e a palavra é essa, é ter esperança e é isso. Gratidão a vocês. Ô, Vinícius, você deixou pouca coisa para a gente falar, viu? Mas quero agradecer de coração aqui, imensamente esse testemunho, esse depoimento. Realmente, a gente sabe que dentro de um cenário assim de muita impotência que a gente tem, né? Que realmente a gente, óbvio, a gente pensa na cura completa de qualquer doença, né? Mas, na verdade, qual doença que tem cura 100%? Não existe nenhuma doença que tenha uma cura plena, completa, absoluta, né? Nem câncer, nem doenças do coração. Você sempre trata e controla para a pessoa ter a qualidade de vida de como qualquer outra. Então, na verdade, o nosso intuito primeiro é realmente apoio. Dizer que, né, você não está só, passar essa mensagem para as pessoas, fazer as pessoas que não têm cefaleia, existe isso é um problema, alguém na sua família, algum amigo seu pode ter, e eu acho que tanto o vídeo que você fez colaborando com a gente, como esse depoimento que você está dando aqui agora, é poderosíssimo nesse sentido, né? E a gente realmente não tem como te agradecer, assim, você está ajudando muito mais a gente do que a gente pode estar ajudando você. Agora, a gente fica feliz de saber que é uma troca, né? Que nós todos estamos beneficiando e que, enfim, que a gente possa fazer isso para o maior número de pessoas possíveis, né? Essa é a nossa missão mesmo, né? Divulgar isso aos 4 cantos mesmo. Muito obrigado, Vinícius. Vamos deixar o Otávio falar um pouquinho. O Otávio é um outro guerreiro aí, vencedor aí da batalha. Eu, assim como o Vinícius, eu também tenho cefaleia em salvas. Eu tenho cefaleia em salvas há 35 anos. Eu demorei 10 para conseguir um diagnóstico e há 25 eu já tenho diagnóstico e tratamento, né? E eu fico muito contente da gente estar falando sobre a cefaleia em salvas hoje aqui, porque ela é uma dor de cabeça, mas ela não é uma dor de cabeça simples ou comum, como essa que as pessoas estão acostumadas a sentir no dia a dia, né? É a dor de cabeça mais forte que existe. Aliás, não é apenas a dor de cabeça mais forte que existe, é a dor mais forte que o ser humano sente, a dor mais forte conhecida pela medicina, né? Estatisticamente comprovado. A cefaleia em salvas, ela é mais forte até que dor do parto e mais forte que cólica renal, né? Já houve... Tiro de arma. O último estudo para pessoas que têm tanto cefaleia em salvas como já tiveram experiência de tiro de arma de fogo, cefaleia em salvas é pior. E parto também, né? Já perguntaram para mulheres que têm cefaleia em salvas e pariram. Só para vocês terem uma ideia, elas consideraram que a dor do parto de 0 a 10 teria uma escala de 7 de dor. E a cefaleia em salvas seria 10. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto incapacitante que é essa dor, né? E justamente por ser incapacitante, é o grande impacto que ela causa, né, na vida do paciente
e inclusive socialmente, na família dele, no trabalho dele, e em toda a sociedade, em todo o Brasil, porque a estimativa é que a gente tenha 200 mil pessoas no Brasil com cefaleia em salvas, né? E dessas 200 mil pessoas, né, apenas uma em cada 4 acaba conseguindo um diagnóstico, né? E esse diagnóstico também vem com uma grande dificuldade, né? Esse diagnóstico geralmente chega após esse paciente se consultar em média com 6 especialistas, né? E após cerca de 10 anos, né, tentando o diagnóstico para finalmente ele obter um diagnóstico correto, né? Então, a jornada desse paciente é uma jornada muito difícil, muito dura, né? Pelas próprias peculiaridades também da cefaleia em salvas, né? Esse paciente acaba sofrendo mais, porque ele chega com uma dor alucinante ali no pronto-socorro ou procurando um tratamento emergencial, né? Esses tratamentos não são rápidos e não adianta você atender o paciente cefaleia em salvas 2 horas depois, né? 2 horas depois ele já passou a crise inteira, ele já sofreu tudo. A hora que o médico vai atender, ele já não tem mais a dor, né? Então isso dificulta também muito. Outra coisa que dificulta é que isso aconteceu bastante comigo, não sei se aconteceu com o Vinícius, mas aconteceu muito comigo nesses 10 anos sem o diagnóstico, é que alguém dá um diagnóstico errado, você começa um determinado tratamento, e porque o período das salvas, uma hora ele termina, então no meu caso, depois de 30, 40 dias ele terminava, eu acreditava que aquele tratamento estava fazendo efeito, porque tinha parado, né? Aí passava um tempo, geralmente 1 ano, naquela mesma época voltava de novo, eu tentava aquele tratamento do ano passado e já não conseguia mais, né? Isso dá uma confusão, dá um abalo psicológico muito grande na vida do paciente, como o Vinícius também relatou aqui, né? E a minha experiência também é igual à sua, viu, Vinícius? Daí que eu fico muito feliz, né, da gente estar aqui falando sobre isso, né? Porque é muito importante essa campanha de conscientização às pessoas de que a cefaleia em salvas existe, de que ela tem essas características, né? Para que mais pessoas possam ter um diagnóstico, né? Eu demorei 10 anos para ter um diagnóstico, e o meu diagnóstico eu consegui assistindo um programa de televisão, no qual um neurologista falava de vários tipos de cefaleia, e como já tinha cefaleia já há quase 10 anos e sofria com aquilo, era um assunto que me interessava, então comecei a assistir o programa, ele falou de várias cefaleias, e no finalzinho, assim, talvez até a título de curiosidade, ele falou assim, olha, tem um tipo de cefaleia, um tipo de cefaleia assim, mais raro, né? Que na verdade não era raro, né? Não era tão raro, era desconhecido na época, né? Mas eles entendiam como raro, mas é porque era desconhecido, né? Porque não é tão raro assim. Que ele falou que tem algumas características, que o olho lacrimeja, o nariz lacrimeja, dói do lado só da cabeça. E na hora eu falei, mas é isso que eu tenho, né? Então a gente precisa levar essa informação de que a cefaleia em salvas existe, que ela não é uma simples enxaqueca, que ela tem características diferenciadas, de fácil diferenciação, né? Porque essas características de doer só um lado da cabeça, o olho lacrimeja, o nariz escorre, nenhuma outra cefaleia tem isso, né? Então acaba essas características clínicas acabam facilitando bastante esse diagnóstico. Então é preciso, então daí a necessidade da gente divulgar essas características da doença, né? Porque o paciente tem que ter um diagnóstico, o paciente merece um diagnóstico, né? O paciente não merece ficar peregrinando de especialista em especialista, tendo um monte de diagnóstico incorreto, fazendo um monte de tratamento desnecessário, fazendo exames desnecessariamente, né? Sofrendo um tempão, né? Para finalmente ter um diagnóstico correto, né? Esse diagnóstico ele tem que ser mais rápido, esse diagnóstico ele tem que demorar menos. Essa é a nossa batalha, né? Que o diagnóstico seja rápido. Inclusive, por uma questão que o Vinícius bem colocou aqui, o abalo psicológico do paciente de ter uma dor que é enorme, uma dor incapacitante, e o paciente não sabe o que tem. A cabeça começa a doer, depois do tempo para e dói de novo, e a pessoa nem sabe o que tem, né? Esse não saber o que tem também, isso é de um abalo psicológico assim, que só quem passou por isso sabe, né? As pessoas que estão aqui no chat falando que não tem diagnóstico há 10, 20, teve um até há 30 anos, né? Eles sabem o que eu estou falando. Você ficar 10, 20, 30 anos com uma doença sem saber o que você tem,
Isso é um abalo, isso é uma dor também psicológica assim, enorme. Então, quando se consegue o diagnóstico, né, é um grande alívio, né, porque você fala, agora eu sei o que eu tenho, né, agora se eu sei o que eu tenho, agora eu consigo procurar um tratamento adequado, né. Então, é muito importante que a gente consiga levar essa conscientização, que a gente consiga levar para mais pessoas o conhecimento de que a cefaleia em salvas existe, que é uma cefaleia que tem algumas características diferentes, que são essas que a gente está colocando na camisa, justamente para conseguir a pessoa ter um primeiro contato com isso, né? Porque às vezes a pessoa tem esses sintomas, como era o meu caso, que eu assistia um programa de televisão, né? Se tivesse visto uma camiseta dessa, também teria servido para mim, né? Ou para alguém que tem um familiar, ou que tem algum conhecido, né? Para que a gente possa fazer com que a jornada desse paciente seja mais curta, que ele tenha um diagnóstico correto e, a partir desse diagnóstico, ele tenha um conforto psicológico e possa procurar um tratamento adequado, né? Porque hoje em dia existem diversos tratamentos, né? A gente ainda não tem um tratamento definitivo, a gente não tem isso varia também de pessoa para pessoa, como em muitas doenças, né? Precisa achar realmente a forma de tratar para cada paciente, né? Mas tem tratamentos, né? Para as crises, melhora muito a qualidade de vida do paciente, os tratamentos, né? Tem tratamentos também preventivos, né? Então, esse diagnóstico rápido, esse tratamento adequado, isso melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? E também evita esse desperdício, né, de recursos públicos e do próprio paciente em tomar remédio desnecessariamente, em tomar remédio errado, em fazer exame desnecessário, né? Quantos exames que eu fiz, né? Quanto que eu custei para o meu convênio médico desnecessariamente durante 10 anos, né? Sendo que eu podia, se eu tivesse tido um diagnóstico lá atrás, não teria feito um monte de exame, me submetido a um monte de exame, gastado tanto dinheiro assim, né? Quantas ressonâncias magnéticas que eu fiz no meu cérebro, né? Desnecessárias, né? Quanto que custou isso, né? E esse desperdício também deve existir no serviço público, né? E o próprio paciente também gasta muito, porque compra remédio, faz alguns exames por conta própria, né? Tem um grande desperdício de recursos aí, recursos públicos e recursos particulares aí, né? E também a necessidade desse diagnóstico para que haja uma diminuição desse custo social, né, da doença, porque essa doença ela acaba impactando não só na vida do paciente, mas como também na sociedade, no trabalho, nesses custos do sistema de saúde, como eu estava dizendo, né? Então, eu vejo com muitos bons olhos, fico muito feliz da gente estar aqui falando hoje sobre cefaleia em salvas, que a gente consiga fazer com que essa mensagem, né, da existência da doença e das suas características seja levada a cada vez mais pessoas, né, para que mais pacientes possam ter um diagnóstico mais rápido e que elas possam ter acesso a um tratamento mais adequado. Então, essa é a minha alegria de estar aqui hoje. Excelente, excelente, Otávio. É isso mesmo. É do individual até a sociedade como um todo, né? É um problema de saúde pública mesmo, né? Como você bem falou. E na verdade, ela não é tão rara e realmente tem muita gente que precisa de assistência. A maioria, na verdade, né? A grande maioria não tem acesso mesmo os tratamentos mais básicos e convencionais, não estou falando nem dos novos, mais revolucionários e tal, não é acessível para a grande maioria da população brasileira, né? Quando você olha a questão socioeconômica mesmo do país. E por isso que realmente a gente está... o 2022 é o ano do foco na política pública mesmo, né? A Brás está... a gente tem feito... até fazendo um parênteses aqui, eu quero agradecer demais os comentários de todo mundo. Tem muitas questões assim extremamente relevantes. Algumas coisas a gente tem até no site da Abraces, né? O abraces.me, um site bem fácil de guardar. A gente não era nem o intuito dessa live, né? Tirar dúvidas, né? Necessariamente, mas é mais para realmente mostrar, apresentar à população o que a Abraces, a Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é uma entidade médica, e a Academia Brasileira de Neurologia, também uma entidade médica,
estão fazendo em conjuntos para mudar esse cenário de todas as vamos dizer assim, está concentrado todas essas queixas, né? Que é a queixa, são as nossas queixas também, né? Todo problema de acesso, de fiz vários exames, fiz um monte de coisa, fiquei de muito tempo sem saber o que eu tinha, médico não sabia. A gente tem um projeto de educação médica também, os médicos, aliás, teve um comentário aqui que o médico pediu desculpa para o paciente no pronto-socorro, se não me engano, o Joffre, que comentou aqui. O médico pediu para ele desculpa no pronto-socorro, porque ele só tinha visto pouco aquilo na época da faculdade, nunca mais viu. Quer dizer, então, assim, existe, como o Dr. Mário falou no começo, não é culpa dos médicos, que a formação da medicina não contempla um treinamento adequado em cefaleia, mesmo dentro do currículo da neurologia, né? Então, assim, são várias frentes que precisam ser atacadas e focadas, e a Brasses é uma sociedade pequena ainda, a gente está engatinhando, mas nós estamos crescendo, e essas campanhas são muito importantes exatamente para dar mais notoriedade e dar mais propriedade para a gente, para dar legitimidade para a gente atuar nessas frentes. O maior gargalo que a gente vai encontrar, assim como qualquer outra associação de pacientes se vocês forem conhecer as grandes associações de pacientes, por exemplo, a Oncoguia, que é uma associação de pacientes de câncer, o maior gargalo que todas enfrentam no final é político. É conseguir mobilizar representantes no Congresso para mudar a legislação, para implementar legislações. Então, assim, é um trabalho árduo, só que nós, modéstia à parte, somos as únicas pessoas que estão fazendo isso da forma, vamos dizer assim, seguindo a cartilha, né? Não tem nenhuma outra associação no Brasil que faz isso. A gente realmente reconhece a nossa incapacidade de atender todas as necessidades que legitimamente existem e justificadamente existem, mas a gente está nesse caminho incipiente, iniciante ainda para conseguir essas coisas todas e transformar mesmo, chegar lá naquela pessoa que não tem acesso, que os prontos-socorros tenha um cilindro de oxigênio, um médico que saiba usar aquilo para identificar um caso de cefaleia em salvas, não mandar o cara embora, ou dar outro remédio que não vai resolver o problema do cara. Enfim, é realmente um trabalho árduo. A gente está... Eu quero... Diga. Desculpa, você falou aí do cilindro, uma coisa simples, o cara não te colocar um catéter ao invés de uma máscara, né, adequada, né? Coisas assim. Já aconteceu quando eu chegar no hospital e dose errada, eu mesmo com o pedido médico na mão, explicando tudo, né? Não, mesmo assim, coloca lá a dose errada e da forma errada, né? E aí não resolve, cara. Não resolve. E é uma coisa que, assim, também, como o Dr. Mário falou, não é culpa dos médicos, eles não têm esse treinamento. Então, assim, é muita coisa para fazer mesmo. É um trabalho árduo, longo, com muitas pedras, mas, assim, a gente está aqui, que as pessoas como você, como o Otávio, né, chegaram, descobriram a Brasses e, né, tem pelo menos uma rede de apoio, e a gente está focado realmente para ampliar isso. Gente, a gente está estendendo um pouquinho, ainda tem a doutora Juliane, que é diretora da Brasses, para entrar. Doutor Caio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui hoje. Eu vou te liberar, porque eu sei que você está corrido aí hoje, e vou chamar a doutora Juliane para falar um pouquinho da questão do aspecto mental e coisas práticas que as pessoas podem fazer do ponto de vista de estilo de vida, né, de modificações de hábitos saudáveis, que pode ter impacto também decisivo, né, determinante, junto com o tratamento farmacológico, para ter uma qualidade de vida normal. Doutor Caio, muito obrigado. Eu que agradeço, Arão. Só para terminar, eu, quando converso com alunos, com residentes, eu digo o seguinte, né? Você fala em salvas é rara,
mas é aquele raro que, se você identificar, você vai fazer toda a vida, toda a diferença na vida daquela pessoa, né? Então, por isso que eu acho que quando eu ensino, né, quando a gente explica o que é cefaleia em salvas, eu tento fazê-los entender da importância mesmo desse diagnóstico. Obrigado pela oportunidade e por estar aqui com vocês. Eu que agradeço, obrigado por todas as palavras e as experiências, né, que você compartilhou com a gente também. É isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite Obrigado. a todos. Vou te chamar... Você queria falar, Otávio? Só chamar a doutora Juliane? Não. Vamos lá. E deixa eu... Eu vou aproveitar enquanto ela não entra. Eu estava vendo, tem muita pergunta no chat. As pessoas talvez não conheçam, né? Perguntando assim, o que causa cefaleia em salvas, quando ela para, se ela para, né? Infelizmente a gente não sabe o que causa, né? Também não sabe quando ela para, a gente geralmente não sabe quando ela volta, né? Ela tem algumas coisas de ser cíclica, né? Algumas pessoas têm na mesma época do ano, ou de tantas em tantas semanas, ou tantos em tantos meses, né? Ela tem um certo ritmo, né? Mas até isso é um pouco difícil de identificar, né? Infelizmente a gente fica a ciência ainda não conseguiu entender plenamente o que causa a cefaleia em salvas, né? Mas de qualquer maneira, mesmo que não consiga entender essas origens, né? Já se sabe que existem tratamentos bastante eficazes, né? O oxigênio, que a gente estava falando aqui, é um deles, né? É um tratamento mais fácil, com menos efeitos colaterais, que funciona para muitas pessoas, né? E você tem os tratamentos farmacológicos, né? Cada vez mais desenvolvidos. Então, existe tratamento, sim, né? A pessoa que tem cefaleia em salvas deve procurar, sim, um neurologista, deve procurar, sim, um especialista para fazer tratamento, porque melhora muito a qualidade de vida do paciente, melhora muito as dores, né? Então, tem que procurar tratamento, sim. Não precisa ficar sofrendo com essa dor toda, não. Verdade. Com certeza. Quanto mais rápido descobrir o que tem, né, e tratar, melhor, né? Deixa eu... Vinícius. Vou sair aqui para liberar o... Beleza, Vinícius. Valeu, pessoal. Dá um beijão no baby. Dá um beijão no baby aí, viu? Ou na baby, né? Obrigadão. Um abração para Obrigado sua demais. Obrigado demais pela sua participação, viu? Tamo junto. Um abraço. Marão, preciso sair aqui também para te ajudar aí, não? Se você... Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair. Peraí. Você quer... Se você quiser ficar, agora pode. Tá bom. Tá bom. Agora sobrou... Abriu uma vaga. Boa noite, doutora Juliane. Tudo bem? Doutora Juliane é diretora da Abraces. Enfim, o currículo dela é grande. Ela é uma psicóloga especialista aí nas terapias que tem um impacto muito grande aí na qualidade de vida das pessoas com cefaleias. Faz um trabalho fantástico, inclusive que vocês podem conferir no Instagram da Abraces, as lives semanais de meditação que ela tem feito. Muitas pessoas dão um feedback assim, de realmente ser bastante impactante, aliviante, né? Alivia bastante toda a carga que as cefaleias trazem aí junto. Obrigada, Arão. Boa noite. É um prazer estar aqui e estou muito feliz com a participação de todos nessa campanha. E a gente sabe que campanhas como essa, no dia de hoje, traz bastante informação, muita gente se identifica com esse conteúdo e a partir dessas informações consegue perceber até o diagnóstico, né? Perceber que tem cefaleia em salvas. A gente tem muito esse retorno nas campanhas de outros anos e por isso a dedicação da Abraces em acreditar nesse tipo de conscientização entre os médicos, entre o depoimento das pessoas, né, esses relatos fundamentais, né, para a gente aumentar
esse diagnóstico correto, que, como todos disseram, tem um caminho ainda muito longo, muito sofrido, né? E esse sofrimento pode ser aliviado, né? A parte psicológica, né, dessa dor tão intensa, né, dessa pior dor que uma pessoa pode sentir, como já foi relatado aqui, é impossível vivenciar uma dor como essa sem sentir emoções muito intensas também, né, como a ansiedade do que será que está acontecendo quando a pessoa não tem ainda o diagnóstico, né? Então, vários portadores da cefaleia em salvas relatam isso, esse divisor de águas de antes e depois do diagnóstico de cefaleia em salvas, né? Então, antes de ter um diagnóstico, essa ideia de que o que está acontecendo comigo, será que eu vou morrer? E isso gerando ansiedade, gerando medo, gerando angústia e desespero, e gerando também transtornos de ansiedade, intensificando muito essa ansiedade, esse medo, às vezes crises de pânico por a pessoa pensar que vai morrer durante uma crise tão intensa como essa, né? Tamanha dor, é impossível a pessoa pensar com clareza, é impossível a pessoa se concentrar num momento como esse. Então, o impacto, o custo emocional, o custo pessoal, familiar e profissional é altíssimo, né? Então, vem muitas emoções e, às vezes, transtornos psiquiátricos que são comuns, né? Como a agitação no momento da crise de cefaleia em salvas, a agressividade e até, como já foi relatado, a vontade de morrer diante dessa impotência, né, quando a pessoa não tem um tratamento médico, não sabe o que está acontecendo, né? Em 55% das pessoas com cefaleia em salvas têm pensamentos suicidas ao longo da vida e 2% tentativa de suicídio. Isso é bastante grave, né? E, como foi relatado, essa desesperança, a incompreensão e o próprio estigma das pessoas acharem muitas vezes que a pessoa está exagerando, que não é possível sentir tanta dor, né? Mas a gente vê que são dores tão intensas que são indescritíveis, né? A gente não consegue se imaginar dentro de uma situação desse tipo. E existe essa emoção durante uma crise, né? E entre uma crise e outra existe uma série de incertezas de quando vai ser a próxima crise, do que está acontecendo, de uma ansiedade, de um medo de viver a dor novamente, né? Então, essa campanha toda envolve informação e que mais rapidamente a gente possa ter esse diagnóstico adequado com a formação de médicos, de outros profissionais, como psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, educadores físicos, fisiologistas do exercício, né, Arão, como você, né? E já falando também desse estilo de vida mais saudável que envolve atividade física, que envolve maneiras de aliviar o estresse, como nas lives Relaxe da Abraces, nas quartas-feiras, 19 horas, uma série de recursos para prevenção de estresse, para alívio da dor, para promoção de bem-estar, alívio de ansiedade, controle de estresse, né? Então, existe o que fazer, existe a maneira de pensar uma experiência dolorosa, que a ansiedade, por exemplo, pode piorar, pode intensificar uma experiência dolorosa, e existem algumas tentativas de controle durante a crise também,
né, como técnicas de meditação durante uma dor muito intensa, né? Não é que a gente está dizendo que isso vá aliviar a dor, mas pode te ajudar a passar pela experiência dolorosa, né, com alguma tentativa de meditação, de relaxamento, de imaginação guiada, né? Então, a ideia de aliviar esse estigma com mais informação, com essa mensagem de esperança, de otimismo que vem quando a pessoa sabe melhor o que está acontecendo, se identifica com esse tipo de cefaleia, que é a cefaleia em salvas, e buscam profissionais que eu vi que tiveram várias perguntas sobre profissionais, neurologistas especialistas em dor de cabeça. Eu deixei aqui o site da Sociedade Brasileira de Cefaleias, com indicações em todo o Brasil, e o nosso sonho, o sonho da Abraces, da Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, é que esse tratamento medicamentoso e não medicamentoso chegue ao SUS, né? Seja acessível às pessoas, né? E essa esperança, esse otimismo, esse maior bem-estar possa ser alcançado. Essa é a missão da Abraces. E agradeço a participação de todos, a presença de todos, dos artistas, todos que com muita generosidade, né, colaboraram com essa campanha. E talvez amanhã ainda, né, Arão, a gente tenha alguma participação, e essa divulgação é muito importante. Se alguém que estiver participando quiser mandar o aviãozinho ali embaixo, alguém que possa se beneficiar com essas informações, a gente agradece. Obrigado, Juliane. Realmente, parabenizo pelo teu trabalho junto com a Abraces. É uma honra poder ter uma pessoa assim com nível de formação, de preparação para trabalhar com a parte mental, né? Você viu que, como o Vinícius falou, né? Essa pessoa acaba levando um padrão né, um estado mental completamente, né, inviável e insuportável. Comprometido, mesmo. né? Muito importante. E, bom, gente, realmente a gente, sem querer adentrar mais na noite de vocês, a gente, se pudesse, ficaria muito mais tempo, claro. A gente está com bastante... A gente teria bastante assunto para falar ainda. Mas, sim, Juliane, a gente ainda vai ter uma campanha, a campanha continua amanhã, teremos mais postagens amanhã. Ao longo da semana vão ter repercussões, e a gente vai estar atualizando todas as informações que estiverem disponíveis, todas as pessoas que estiverem participando, a gente vai estar anunciando aí nas mídias, enfim. Teve uma pergunta aqui sobre deixa eu ver aqui, o site. Bom, o site da sociedade, onde tem os especialistas na área de cefaleia, é o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, tá? Vou deixar aqui rapidinho antes da gente encerrar. Doutor Caio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Realmente, assim, muito bom saber que a gente pode contar com pessoas como você. Postei aqui nos comentários o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, tá, pessoal? Lá vocês encontram os neurologistas associados, tem uma lista você pode fazer a busca por estados, dentro dos estados, procura as cidades que tem dentro daqueles estados, e procura que estiver mais próximo de você, tá? Diga, Caio. Eu agradeço novamente, muito bom estar com vocês, e pensar que isso aqui é só o começo, né? Tem muita coisa para a gente gravar ainda. Perfeito. Arão, vai ficar salva essa live? Vai, vou deixar salva. Tá. Bem lembrado, Otávio. Inclusive tem pedidos para que fique salva, com certeza, a gente já deixaria salva. E tem muita gente perguntando também a camiseta, se a camiseta está sendo vendida. A camiseta, ela não está sendo vendida, ela pode ser
comprada à parte, né, na reserva, ou qualquer confecção, né, que faça silk, né, com esse texto, mas a gente vai providenciar para as próximas campanhas uma facilidade melhor para as pessoas conseguirem a camiseta, com certeza. E lembrar também Certo, pessoal? Só lembrar, no site da Abraços tem um infográfico da Cefaleia em Salvas e tem mais informações sobre Cefaleia em Salvas. E lembrando também das lives sobre Cefaleia em Salvas no canal de YouTube da Abraços. Exato, bem lembrado, Juliane. O canal do YouTube da Abraços tem bastante entrevista. Dr. Bordini, que é um grande especialista também em Cefaleia em Salvas, tá lá, tem uma live só de Cefaleia em Salvas, tá? E YouTube é YouTube/Abraços. Perfeito? E aqui eu vou deixar o site novamente e o YouTube. Bom, gente, realmente a gente já está estourando o tempo aí. Eu quero de novo agradecer demais a todos pelo tempo, pela participação. Realmente, como o Dr. Caio falou, só o começo. Um belo começo. Obrigado, gente. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado pelo tempo de vocês, por todas suas experiências e informações compartilhadas. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado a todos que participaram aqui com os comentários. A gente vai deixar gravado, tá? Uma ótima noite a todos e fiquem ligados nos canais e nas mídias sociais da Abraços. Uma ótima noite.